Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Então dar início à nossa mesa redonda, subordinada ao tema relembro da Universidade no pré, no durante e no pós-25 de Abril. Tenho comigo Mário de Carvalho, escritor e envolvido nas movimentações estudantis da década de 1960 e princípios de 1970, envolvimento que lhe valeu a prisão política e o exílio. Sérgio Campos Matos, professor de História na Faculdade de Letras, autor de inúmeras obras subordinadas aos temas das historiografias, da memória, das consciências e identidades históricas, que depois de um curto namoro com a Faculdade de Direito ingressou então na Academia através da Faculdade de Letras, pouco depois da Revolução de Abril de 74, e Sérgio Pratas, que também é advogado de formação, vice-presidente da Confederação Portuguesa de Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, autor do Manual de Dirigente Associativo e envolvido enquanto estudante nas lutas anti-propina e anti-prova geral de acesso do princípio da década de 90. Começando talvez por uma pergunta geral que um dos nossos estudantes nos fez chegar, vamos falar sobre, já que estamos a gravar no próprio dia 25 de Abril de 2020, quais são as vossas memórias do dia 25 de Abril de 1974? Começando talvez pelo Mário. Muito bem, olha, no dia 25 de Abril eu não estava em Portugal, estava na Suécia, na pequena cidade do sul da Suécia, Lund, onde me tinha exilado. Estava há uns dias lá, já tinha chegado a minha mulher, estava a aprender sueco, e uma bela manhã vinha eu das aulas de sueco quando um português me grita de uma janela: aconteceu uma revolução em Portugal. Bem depressa. Bem, nós corremos, a mulher e eu, para ele, tentámos que a companheira sueca nos explicasse alguma coisa, mas enfim, o nosso sueco era muito limitado. Corremos várias casas, enfim, de rádio em rádio, sem conseguir perceber que tipo de revolução é que tínhamos na rua. Porque na altura considerava-se, eventualmente, que poderia haver uma revolução fascista, digamos, uma revolução de extrema-direita. Não se pode chamar de revolução, uma movimentação militar, chama-lhe. Falava-se na altura muito na General Couso da Arriaga e na ameaça que constituía essa possibilidade. Mas enfim, lá fomos dar a uma casa muito grande, tinha um rádio enorme, excelente, e quando ligámos para Portugal, de repente a sala encheu-se com a voz de José Afonso a cantar a Grande La Vila Morena. E nós então percebemos que era uma revolução das nossas, era uma revolução, enfim, democrática. E foi uma alegria que, bem, imediatamente pensámos em sair da Suécia e voltar para Portugal nesse mesmo instante. Muito bem. Professor Sérgio, passava-lhe assim a palavra. Quais são as suas memórias do dia 25 de Abril de 1974? Eu queria começar por saudar todos, o Bernardo, e agradecer-lhe este amável convite para aqui estar, saudar o Mário de Carvalho, também sou um seu leitor frequente e já nos conhecemos de resto, e saudar o Sérgio Pratas, que não conhecia até agora e que passarei a conhecer. Bom, eu na altura... Em 1974 tinha eu 16 anos, estava a acabar o curso do liceu, portanto era um estudante do Liceu Camões, tal como o Mário de Carvalho frequentou o Liceu Camões e foi aluno de Mário Dionísio, e também eu fui, e foi um dos professores que eu não esqueci nessa altura, e justamente... Nesse dia mesmo, quando acordei de manhã, de facto corria já a notícia na rádio, na televisão, nessa altura ouvia-se talvez mais rádio do que hoje, e foi uma alegria imensa, embora houvesse essa dúvida de que falava o Mário de Carvalho, da possibilidade de um movimento de extrema-direita, mas o próprio comunicado que na altura foi lido nos microfones da rádio deixava-nos mais tranquilos, porque justamente havia ali já uma indicação de que se tratava de um movimento libertador e, digamos, viver naquele país cinzento em que a gente não podia dizer aquilo que pensava em voz alta na rua e em que no próprio liceu havia informadores da PIDE e sentíamos os movimentos controlados. Tudo isso, toda essa atmosfera
não é? Quer dizer, de repente pensarmos que nos poderíamos ver livres de toda essa atmosfera foi uma alegria imensa. Eu para já digo apenas isto. Pronto, então, passando para Sérgio Pratas, mais jovem, certamente, do que os restantes convidados. Então, queria começar também por cumprimentar o Bernardo, cumprimentar os restantes convidados desta mesa redonda e felicitar o Bernardo e a Associação de Estudantes da Faculdade de Letras por esta iniciativa e pelo conjunto de iniciativas que sei que estão a desenvolver para assinalar e comemorar o 25 de Abril. Eu era muito novo, eu tinha 4 anos quando foi o 25 de Abril e, portanto, como é óbvio, não é? Não tive consciência e não me apercebi do que é que estava a acontecer, nem em que regime vivíamos, nem, como é óbvio, não é? Nem o que é que significava ou o que é que representava o 25 de Abril. Mas tenho recordações fortes, tenho um conjunto de recordações, apesar de ter 4 anos, tenho um conjunto de recordações muito fortes daquela época. Eu vivia, na altura os meus pais estavam em Paris, estavam em França, e eu vivia com os meus avós numa aldeia do concelho de Grândola, numa aldeia mineira, nas minas do Lousal, precisamente do concelho de Grândola. E eu lembro-me, tenho do período do fascismo, a memória que eu tenho é de ir levar um tio meu que ia embarcar para ultramar, e portanto tenho aquela imagem que hoje de vez em quando passa na televisão a preto e branco, das famílias a acenarem aos militares a partir, portanto eu tenho a recordação de ir levar o meu tio, e depois tenho 2 recordações do 25 de Abril. Eu não sei exatamente quando é que isto aconteceu, terá sido certamente alguns dias depois do 25 de Abril, porque nós estávamos de facto afastados da capital e, portanto, de todos os centros onde houve todos os desenvolvimentos que aconteceram no 25 de Abril e nos dias imediatamente a seguir, mas eu lembro-me que houve um dia, não sei se 2, 3 dias depois, em que no centro da aldeia se juntou toda a população e houve uma coluna militar que veio à aldeia e as pessoas de facto estavam muito alegres, em festa, e pegaram em flores e atiravam flores aos militares. Portanto, esta é a memória fortíssima que tenho, miúdo e tal, portanto aquilo para mim era uma festa, mas marcante, portanto uma imagem e uma recordação fortíssima. Depois lembro-me também de cantar a Grândola, ou seja, lembro-me também de ser muito menino, não sei exatamente quanto tempo depois, mas a Grândola cantava-se com muita frequência, e tenho a memória de eu cantar a Grândola, não tanto de ouvir, mas provavelmente terei ouvido algumas vezes, senão não cantaria, como é óbvio, mas lembro-me perfeitamente de a cantar, mas era de facto era muito novo ainda, só mais tarde é que depois vim perceber o significado e a importância para nós do 25 de Abril. Muito obrigado também pelo contributo. Pronto, estabelece aqui uma dicotomia muito forte entre o Mário, que já estava nos seus 30, o professor Sérgio, que era adolescente, e então Sérgio Pratas, ainda uma criança. Passando então para a primeira ronda de perguntas específicas. Voltando a Mário de Carvalho, como já disse, esteve envolvido na contestação estudantil ao regime. Pode descrever-nos essa sua experiência? É uma experiência muito, muito longa e variada. Ocuparia o programa todo se, enfim, fosse escrever a experiência em pormenor. Não, mas deixe-me dizer, em primeiro lugar, que tipo de faculdade é que eu fui encontrar. Como era a Faculdade de Direito no meu tempo. Era uma faculdade em que havia contínuos, perdados de azul e com botões de lata, em que se entrava nas aulas, nos anfiteatros, e em alguns casos abria-se a porta 5 minutos depois e o contínuo ia ler depois as faltas em voz alta, com o silêncio respeitoso dos alunos. Os professores tratavam-se por Vossa Excelência. Todos os alunos eram tratados por senhor, ou então, tratando-se de alunas, havia poucas em direito, por minha senhora. E o ambiente era um ambiente, portanto, bastante rígido e pouco solene, até ajudava pouco, não é? Aquela cor
esbelhada, não é, dos magos da Faculdade de Direito, ajudavam um pouco a compor este ambiente hierático que aí se vivia. Estudava-se por sebentas, uma delas assumidas pelos professores e outras, enfim, elaboradas um pouco à revelia ou com a cumplicidade distante do professor. Tínhamos folhas por onde nós estudávamos e que eram compradas na associação académica. Aliás, de início, os meus contatos com a associação académica limitavam-se ao VAR e limitavam-se, enfim, à secção de folhas, e quando entrei para a faculdade não tinha ideia ainda do que a associação diria a representar ou poderia representar como uma afirmação de uma identidade democrática no meio do Estado totalitário pelo que nos encontrávamos. E pronto, era este o ambiente que nós encontrávamos de rigidez, de formalidade e de exigência, e até com exigência às vezes levada a extremos, não é? E que, de certo modo, caracterizava, digamos, a forma das relações sociais de então. Bom, podia continuar com a Faculdade de Direito no tempo, mas talvez interesse mais falar no que aconteceu depois, não é? No dia 24 de março, quando de repente eu, enfim, da minha inocência, vou para a faculdade ou melhor, não estava na faculdade, alguém me telefona e diz: anda para a faculdade, que a faculdade está cheia de polícia. Corri imediatamente e, portanto, a faculdade estava de facto ocupada por carrinhas da polícia, a faculdade e toda a universidade, toda aquela zona da cidade universitária, ocupada por carrinhas de polícia de choque. Capacete, arma, Mauser e tal, portanto, para impedir a realização do dia de estudante, em que se exigia autonomia universitária, não é? Que era, digamos, não só por ser a grande palavra de ordem, digamos, a reivindicação, autonomia. E, portanto, a repressão não se fez esperar e veio com esse aparato, essa violência toda, e imediatamente eu e todos os meus amigos nos mobilizamos para combater aquele estado de coisas, contra aquele estado de coisas. Imediatamente nos oferecemos como colaboradores das associações de estudantes e a partir daí começou uma correria que nunca mais acabou. Ou melhor, só teria acabado, enfim, depois da licenciatura, não é? Por aí, porque penso que não houve acontecimento da altura, não houve plenário, não houve reunião, não houve manifestação, não houve correria em que eu não estivesse envolvido. Ok, muito obrigado. A origem do 24 de março, do Dia do Estudante, que ainda hoje celebramos na Faculdade de Letras. Professor Sérgio, entrou na faculdade, como disse, pouco depois do 25 de Abril. Como é que se viviam esses tempos conturbados do imediato pós-revolução na academia? Bom, eu comecei, como o Bernardo disse, comecei por entrar para a Faculdade de Direito. Mas na Faculdade de Direito, em 74, 75, aliás, na Universidade Portuguesa, não houve aulas propriamente ditas nesse ano. Foi o ano do chamado Serviço Cívico. Serviço Cívico esse que tinha uma intenção e que foi criado por um dos governos provisórios, tinha a intenção de dar a conhecer aos estudantes o país real e de, digamos, estreitar as relações entre os estudantes e o povo português. E houve colegas meus na altura que tiveram a sorte de ir para o Alentejo e para Trás-os-Montes, de participarem em programas de alfabetização, recolhas documentais, por exemplo, que depois foram até aproveitadas por Giacometti e coisas do género. Eu tive o azar de ficar em Lisboa e de ficar, digamos, no centro justamente administrativo do Serviço Cívico, digamos, a ajudar a catalogar informação sobre todos os meus colegas. Entretanto, na Faculdade de Direito, nesse mesmo ano de 74, 75, e noutras faculdades, incluindo a Faculdade de Letras, abriram cursos livres.
Então, eu que na altura pensava e estava hesitante entre Direito e Letras, comecei por frequentar uns cursos livres na Faculdade de Direito. E, digamos, o que se aprendia lá eram várias coisas, dependia muito, claro, como sempre, dos professores. Alguns professores eram ligados ao MRPP, havia grandes confrontos, não é? Grandes confrontos, uma grande radicalização. O maoísmo tinha uma certa influência ali, mas eu depressa percebi que aquilo não era propriamente o que me interessava na vida. Interessava no, digamos, o direito constitucional e, enfim, mais 2 ou 3 coisas, mas percebi e mudei rapidamente para a história, aliás, como fizeram muitos dos jovens que na altura estavam a inscrever-se em direito e noutros cursos. Isto para explicar por que razão é que no primeiro ano de História de 1975-76 estávamos inscritos 1000 alunos no primeiro ano. Isto pode parecer exagero meu, mas não é rigoroso. Havia 10 turmas, cerca de 10 turmas para cada cadeira obrigatória nesse primeiro ano. E, quer dizer, foi uma avalanche de afluência ao curso de História nunca vista, o que, do meu ponto de vista, tem uma explicação, que era a urgência de compreender aquele momento extraordinário de aceleração da história, aquele momento em que, aquele tempo em que, eu já o disse uma vez até numa aula, creio, em que sentíamos, de alguma maneira, eu e os meus amigos, sentíamos que tudo era possível, tudo podia acontecer e por essa razão, por exemplo, no verão de 1975, eu habitualmente me deitava às 4, 5 da manhã, eu já era um jovem adolescente com 17 anos, vivia muito intensamente as coisas, tinha uma atividade política num grupo de esquerda radical, que aliás já não existe, chamado Movimento de Esquerda Socialista, e foi uma experiência absolutamente inesquecível, essa de estar e nessa altura eram noites pela madrugada dentro, ouvir a rádio e procurar saber o que é que estava a acontecer e que era, digamos, tudo em aberto, estava tudo em aberto, podia em qualquer altura a história ir numa direção ou ir na outra. Conspirava-se, havia tentativas de golpe de Estado num sentido ou no outro, e portanto foi uma época absolutamente inesquecível. Na universidade propriamente dita, eu poderei dizer alguma coisa talvez mais à frente, não queria monopolizar, mas a experiência foi não menos estimulante, não menos mobilizadora, um grande experimentalismo, já direi mais à frente alguma coisa sobre isso, mas foi uma experiência que me marcou muito. Não é? Esses anos que vão, sensivelmente, do outono de 75 até o outono de 1980. Foram 5 anos, na altura a licenciatura era de 5 anos. Obrigado, professor, pelo seu contributo. Lá está, uma época em que talvez a universidade fosse um espaço de ainda mais forte formação pessoal e cívica do que o é hoje. Sérgio Pratas, numa época mais deslocada do que esta dos anos 70, esteve envolvido então na contestação à Prova Geral de Acesso. Se nos puder dar algum contexto dessa luta estudantil, para aqueles que não a conhecem, e descrever também um pouco da sua experiência nessa época e nessas movimentações. Ok, o período da luta contra a Prova Geral de Acesso, contra a famosa PGA, aconteceu num contexto de grande mudança no meu percurso escolar. Eu fiz todo o meu percurso escolar até ao 11º ano em Loures, no concelho de Loures, e portanto onde vivia, e portanto num contexto relativamente protegido, e decidi ir fazer o 12º ano para Lisboa, para a cidade universitária. E, portanto, o que aconteceu neste meu percurso foi que todos os meus colegas que tinham comigo feito todo o percurso escolar até o 11º ano ficaram em Loures e eu acabei por ir para a cidade universitária. E eu que nunca tinha tido grande envolvimento do ponto
de vista estudantil, com associações juvenis, estudantes, etc., no 12º ano tive um ano, enfim, neste aspecto bastante diferente e muito intenso. Fiz parte, com um conjunto de colegas, fiz parte de uma lista que concorreu à Associação de Estudantes da Escola Secundária da Cidade Universitária, que perdeu. Portanto, fizemos enfim, um trabalho de preparação, divulgação, etc., muito interessante, mas perdemos as eleições. Mas aconteceu uma coisa curiosa, que é a lista que ganhou as eleições, apesar de ter ganho as eleições, era uma associação completamente inexistente, portanto não existia, não se sabia quem era, não aparecia, não fazia. Então o que aconteceu na prática é que nós, que fomos a lista perdedora, acabámos por ocupar todo o espaço que eles que ganharam as eleições não utilizaram. E estou a dizer isto porque para contextualizar aqui todo o processo de luta, ou seja, todo o movimento criado na escola secundária da cidade universitária tem que ver com toda esta movimentação que nós fomos criando. Há aqui um aspecto que eu queria partilhar, que tem que ver precisamente com o 25 de Abril, um debate inesquecível que nós organizámos na escola secundária da cidade universitária. Lembro-me perfeitamente do ambiente, o refeitório da escola completamente a abarrotar, uma efervescência, um calor. Nós convidámos alguém da Associação 25 de Abril, que eu já não me recordo quem foi, mas lembro-me de uma pergunta que fizeram na altura. Eu faço parte daquela geração que é a geração Rasca, não é? Que foi rotulada como a geração Rasca. E eu lembro-me de uma pergunta que alguém fez ao nosso convidado da Associação 25 de Abril e que foi: bom, vocês foram uns heróis, são para nós uns heróis, vocês de facto tiveram a coragem de arriscar tudo, e incluindo a vossa vida, para fazer esta transformação política, social, etc., no nosso país. E a pergunta que lhe faço é: com esta geração, se fôssemos nós, acha que teria havido um 25 de Abril? Portanto, uma pergunta exatamente para, enfim, contextualizar um bocadinho cada uma das épocas e aquilo que nós fazemos contextualizado com o período que estamos a viver. E também me lembro da resposta que foi dada, e a resposta que foi dada é: se esta geração hoje estivesse a viver e tivesse vivido aquilo que nós vivemos e passámos, teria feito exatamente aquilo que nós fizemos. Porquê é que eu estou a contextualizar isto? Porque passado muito pouco tempo surge a PGA. O que era a PGA? A PGA era, enfim, uma nova forma ou uma nova prova para acesso ao ensino superior. Portanto, o ensino superior, tradicionalmente, o acesso fazia-se através de um conjunto de provas de conhecimentos específicos relacionados com o percurso escolar dos alunos, e naquela altura o governo decidiu criar aqui uma inovação que era uma espécie de prova de cultura geral, não é? E, portanto, basicamente, para além das provas de conhecimentos específicos, haveria uma prova de conhecimento geral ou de cultura geral, que teria aqui um peso determinante no acesso e no ingresso no ensino superior. A prova que criava aqui um fator claramente de perturbação e, fundamentalmente, era uma prova que favorecia claramente os alunos de determinados contextos socioeconómicos, não é? Portanto, quem tinha um percurso familiar que lhe permitia o acesso à leitura, o acesso a museus, etc., tinha naturalmente toda uma preparação que o favorecia na realização, acesso a jornais e uma série de outros elementos de informação. Tinha naturalmente aqui uma vantagem neste âmbito. E, portanto, o que me lembro é que aquela geração Rasca que perguntava a um dos capitães de Abril se esta geração Rasca seria capaz de fazer o 25 de Abril, foi capaz de se mobilizar de uma forma extraordinária, como eu nunca vi na minha vida, com uma mobilização, com uma força incrível,
exatamente lutando contra esta prova, que era uma prova profundamente injusta e que se veio a revelar e a reconhecer mais à frente que era naturalmente profundamente injusta e que depois foi abandonada e por aí fora. Portanto, ela foi aplicada, salvo erro, 2 anos e, portanto, houve um conjunto de alunos e eu fiz parte também desses alunos, aliás, acabei por sentir na pele, ou seja, lutei antes, mas depois fiz a prova geral de acesso, e acabei por não entrar na Faculdade de Direito neste ano por umas décimas, precisamente porque, apesar de ter tido uma excelente prova específica, a minha PGA foi normal, tive cerca de 70%, uma coisa qualquer assim do género, portanto, mas não foi o suficiente para ter entrado face ao peso e ao poder que ela tinha no ingresso. E, portanto, foi todo o meu ano, para terminar também, todo o meu ano de mudança para Lisboa, para uma escola nova, com colegas novos, foi de facto o início, diria eu, do meu envolvimento, enfim, com este movimento estudantil, não só na escola secundária, mas depois também na luta contra a PGA. Portanto, em termos muito resumidos, era isto que eu queria dizer, Bernardo. Muito obrigado. Recordo também que esta luta anti-prova geral de acesso foi vitoriosa para o lado dos estudantes, portanto, mais um movimento vitorioso de contestação estudantil. E é curioso que tenhas colocado essa questão do debate e essa pergunta muito específica nesse refeitório, porque essa contextualização entre as diferentes épocas é exatamente o que estamos a tentar fazer aqui nesta nossa mesa redonda. Voltando ao Mário, então, quais crê terem sido as maiores dificuldades em termos de organização naquela época, pré-25 de Abril, em que a repressão era muito presente na universidade? Bom, quando falamos em organização, podemos estar a falar em vários planos, não é? Havia aquilo que nós podemos chamar de organização legal, que eram as associações de estudantes que eram toleradas. Algumas. Outras, havia escolas em que não havia associação de estudantes. Em letras, por exemplo, não havia associação. Os estudantes constituíram, não é, informalmente, uma pró-associação. Nos liceus a mesma coisa, também foi constituída uma pró-associação porque não era autorizada a associação de estudantes. Então, portanto, decorriam dentro do ambiente universitário, das salas da universidade e da associação académica, decorriam as nossas reuniões e tal, e de uma forma geral, portanto, o poder vigiava, mas não interferia. Mas sabíamos que todos nós estávamos referenciados, éramos minuciosamente relatados. Mas depois também havia outros níveis de organização, o nível clandestino. E nessa altura em que eu entrei na faculdade, e um pouco depois, o Partido Comunista tinha uma forte influência na Faculdade de Direito. Mas depois, em 1965, houve uma vaga repressiva enorme, foram presos centenas de estudantes e praticamente foi desmantelada toda a organização clandestina do Partido Comunista Português. E, portanto, coube a mim e a outros colegas esta tarefa de reerguer o partido daquelas cinzas, é? E começar a pouco e pouco a estabelecer as ligações, a ir fazendo uma reunião ou outra, a ir chamando, digamos, um camarada ou outro ao partido. Isto foi uma tarefa extremamente difícil, extremamente demorosa e que acabou por ter alguns resultados. E, enfim, acabaram ao fim de alguns anos por aparecer quadros novos e bastante interventivos dentro do PC. Mas este lento trabalho clandestino da organização, que implicava em contactos, reuniões nos pontos mais diversos e mais defendidos de Lisboa, implicava encontros com desconhecidos em cabines telefónicas, implicava reuniões em casas que parecia de olhos fechados, um trabalho de rigorosa clandestinidade. Foi extremamente difícil e lento, minucioso, e acabou, como eu disse, por dar alguns resultados, mas foi aí que eu estive desempenhado a maior parte do meu tempo. A partir de certa altura, portanto, para mim, a minha vida, no fundo,
era o Partido Comunista e era a organização e a cooperação do Partido Comunista, não só na Faculdade de Direito, mas em toda a universidade. Foi preso também, recordo, os nossos ouvintes e espectadores, como fruto desse trabalho, correto? Como disse? Perdão, eu não ouvi bem. Foi preso também como fruto desse trabalho. Sim. Depois a prisão chegou para mim, não é? A prisão chegou, não é? Nós tínhamos um pouco a ideia de que ela mais cedo ou mais tarde havia de chegar, não é? E que mais cedo ou mais tarde, quer dizer, nós que caiu numa situação em que a polícia interviesse. E foi o que aconteceu, enfim, houve, portanto, umas prisões, houve umas denúncias de pessoas pressionadas pela tortura, não é? E debaixo da tortura acabaram por revelar algumas informações, alguns nomes, e eu acabei por ir parar também à sede da PIDE, na António Maria Cardoso. E depois começou a minha vida de prisão e a seguir o julgamento, depois, enfim, mais tarde o recurso, a liberdade condicional, mais tarde o ingresso, depois de negada a liberdade provisório, o internamento no Forte Peniche, e depois pedido a liberdade condicional, foi concedida a liberdade condicional, mas então não soube que queria voltar à tropa para a Companhia Disciplinar de Penamacor e entendi que já era demais. E nessa altura, portanto, enfim, tratei de exilar para a Suécia. E pouco tempo depois desse exílio, então, a liberdade. Exatamente. Eu estive 1 mês e meio em Paris a preparar as coisas, eu arranjei um passaporte, falso, aliás, e mais outro mês e meio na Suécia, já estava a aprender umas palavras de sueco e de repente rebenta a Revolução de 25 de Abril. Portanto, tentava-se de voltar imediatamente. Uma história muito interessante. Professor Sérgio, como julga que a universidade evoluiu, então, desde o 25 de Abril, por exemplo, e esta foi uma questão também de um colega, na relação entre os docentes e os seus discentes, e o que é que ainda não se concretizou como sendo Universidade de Abril? Bom, eu como estava há pouco a dizer, houve experiências muito estimulantes na Faculdade de Letras e eu creio que de uma maneira geral na Universidade Portuguesa, experiências de investigação na licenciatura, que hoje é uma coisa rara, haver, digamos, incentivar-se os estudantes e, digamos, os professores motivarem os estudantes. Eu não direi motivarem, porque há muitos que motivam, mas, digamos, levá-los mesmo a fazerem investigação. Isso fez-se na altura, incentivou-se o trabalho de grupo, incentivou-se a intervenção oral e a participação das pessoas. É claro que isto foi uma coisa que partiu simultaneamente de estudantes e de professores, portanto houve uma dinâmica muito interessante. Muitos dos nossos professores eram exilados em Paris, na Suécia também tive um professor, o José Maris, um professor também daqueles que não esqueci que esteve na Suécia, tal como o Mário de Carvalho, mas não só, em outros países. E, portanto, foi uma alteração profunda desse ponto de vista. Não havia testes, digamos, eram muito raros os professores que tinham a coragem de dar um teste aos seus alunos, porque, digamos, a filosofia adotada era a da avaliação contínua, e foi justamente daquelas conquistas que permaneceu até hoje, quer dizer, valorizando a participação nas aulas, a intervenção crítica, o debate, e, portanto, o teste era visto como, isto de resto já no Liceu Camões, nos últimos anos, o teste, havia uma contestação ao teste e que tinha uma explicação racional e pertinente, a meu ver, até certo ponto, que era do teste ser um momento excepcional e não se poder avaliar um estudante, ainda que se pudesse aceitar o teste, mas quer dizer, não podia ser apenas o teste o único elemento de avaliação. Tinha que haver outras formas, outros instrumentos de avaliação, e a avaliação contínua parecia, na verdade, ser um método mais correto.
Quero eu dizer com isto que tudo tenha corrido bem? Não, evidentemente que não. Houve coisas que não correram bem, tal como hoje havia professores melhores e professores menos bons, tal como há dentistas muito bons e dentistas que tratam mal os seus pacientes. Não quero dizer também que não, evidentemente, houve coisas, adotaram-se medidas, do meu ponto de vista, que foram erros, por exemplo, acabar-se com a tese de licenciatura que existia até 1974 e em que se fizeram teses, aliás, de grande valor, trabalhos de investigação de grande valor, no final da licenciatura de 5 anos, antes do 25 de Abril. Acabou-se com isso e ainda não havia cursos de mestrado que só foram criados na Faculdade de Letras à volta de 1984, 83, 84, por aí, também na Universidade Nova, e portanto isto para dizer que nem tudo correu às mil maravilhas. No entanto, eu tive 4 ou 5 professores que não mais esqueci até hoje e com os quais aprendi muito, como habitualmente acontece, para além de professores que a gente se recorda anedoticamente em conversas com os amigos, evidentemente que aparecem sempre grandes mestres que a gente não esquece mais ao longo da vida e portanto, e mesmo nessa altura isso aconteceu. Aconteceu também, queria só acrescentar, entre os acontecimentos infelizes, foi o afastamento, na altura chamava-se o saneamento, de professores que eram ou conotados com o antigo regime, e eram alguns deles, outros poderiam ter politicamente posições conservadoras, mas podiam ser grandes professores e até historiadores e serem afastados, a meu ver, injustamente do ensino, só sendo reintegrados no ano de 1980. Portanto, isto também aconteceu. É evidente que em situações de grande polarização, de grande radicalização, como aconteceu nesses anos 70, estou a falar de 75, 76, aliás, começando em 74, evidentemente que era natural que assim acontecesse, que houvesse essa radicalização, a espera tinha sido longa, como diz a canção, e realmente houve injustiças no meio dessa transformação, dessa aceleração extraordinária desse momento revolucionário. Houve injustiças, como acontece nas revoluções, como se perdem obras de arte, mas isso aconteceu na Revolução Francesa, aconteceu na Revolução Russa, etc. Há um preço quando a transformação é rápida, quando a história de repente se acelera, paga-se um preço por isso, não é? E o preço, eu estou apenas a dar alguns exemplos, mas evidentemente as coisas são mais complexas, bem mais complexas do que isto. Ficaria por aqui. Acerca da relação ainda docente-discente, o Mário falava-nos dessa relação ser muito pautada antes do 25 de Abril pela austeridade. O professor ainda sentiu isso no pós-revolução e sente que isso ainda se perpetuou para os dias de hoje? Eu vou pensar, pois, em relação à relação docente-discente, sem dúvida, eu acho que houve coisas que já não voltaram mais atrás, não é? Quando se retiraram os estrados da Faculdade de Letras, que foi uma medida discutível, mas a ideia era situar o professor ao mesmo nível do estudante. Mas acontecia também que se o professor se sentasse, deixava de ser visto pelos estudantes cá atrás, sobretudo em turmas de 80 estudantes, como aconteceu em 75, 76 e nos anos seguintes, não é? Mas a relação passou a ser muito mais, eu direi, creio eu não vivi na universidade antes disso, mas vivi nos últimos anos do liceu, nos anos 70, e ouvia histórias da universidade. Realmente
a relação tendeu a ser muito menos formal, muito mais próxima. Havia professores que conviviam com os alunos, mas também antes do 25 de Abril, num caso ou noutro, isso acontecia, embora houvesse essa forma de tratamento que o Mário de Carvalho referia atrás, o senhor, a senhora, isso ainda acontecia a seguir ao 25 de Abril em professores mais velhos e em professores, sobretudo, conservadores. Mas houve alterações que foram absolutamente irreversíveis, eu creio. Passou-se a fumar nas aulas, por exemplo, isso só desapareceu. O fumar nas aulas, evidentemente, não era uma coisa circunstancial que tinha a ver com um hábito muito anterior, mas que de qualquer modo também desapareceu aí por volta, creio eu, à volta de 1980, creio que também desapareceu. Estou apenas a referir isto por ser alguma coisa de sintomático de uma espécie de fazer, digamos que vinha nesse pacote da libertação, eram os próprios professores que fumavam, alguns deles sistematicamente nas aulas, mas havia todo esse ambiente de fervilhar de ideias, de propostas, de argumento e contra-argumento, portanto era um ambiente muito vivo nas aulas. Eu guardo uma memória muito estimulante, que não é apenas reparem, quando saí da faculdade em 1980 e nos anos seguintes, eu tinha um olhar muito crítico sobre aquilo que tinha aprendido na faculdade. Quer dizer, achava que podia ter aprendido muito mais e aquilo para mim não chegava de modo nenhum. E talvez por isso acabei por ir fazer cadeiras, por exemplo, em departamentos de línguas e literaturas, a seguir a acabar o curso de História. Mas hoje em dia tenho um olhar diferente sobre esses anos. Creio que foram anos que tive ali uma aprendizagem, não apenas aprendizagem, não é de informação, nem apenas de conhecimento, é de experiência de vida, não é? De experiência de vida, que eu acho que isso é muito importante, não é? Quando se é estudante. Sim. Mais do que formação académica, crescimento pessoal, como dizia há pouco. Talvez então para uma reflexão final. Sérgio Pratas, passou então do movimento associativo juvenil e estudantil, nos anos 90, para o movimento associativo popular. Estamos agora numa fase em que se considera que a democracia está em crise. Qual é que acha que pode ser o papel destes movimentos então no rejuvenescimento da democracia? Bem, Bernardo, deixaste a pergunta mais difícil para o fim, não é? E que dava pano para mangas, não é? Aliás, como todas as outras. Bom, 2 ou 3 notas de enquadramento sobre aquilo que eu acho que é neste momento o problema ou a crise da democracia e depois, enfim, o papel que estes movimentos podem neste momento ter para defender e ajudar a aprofundar a própria democracia. Nós, quando falamos em democracia, já agora dizer isto, quando falamos em democracia, normalmente não, enfim, estamos a pensar numa expressão ou num tipo de democracia que é a democracia liberal, é disto que estamos a falar e é disto que falamos habitualmente. Bom, eu diria que há outros modelos e há alternativas a esta democracia liberal, que é uma democracia de baixa intensidade, que tem uma componente fundamentalmente política, não é? Eu defendo uma democracia muito mais robusta, muito mais intensa e já vou explicar um bocadinho melhor isso. Bom, eu acho que neste momento, mesmo a democracia liberal, que é uma democracia de baixa intensidade, está a atravessar uma crise profundíssima, não é? E que tem aqui 3 aspectos fundamentais, na minha opinião. Em primeiro lugar, assiste-se a uma coisa que é um paradoxo, que é, no final do século passado, assistimos a uma expansão tremenda deste modelo de democracia um pouco por toda a parte, mas ao mesmo tempo, nas democracias consolidadas, nas mais antigas, começa de facto a perceber-se que a democracia está em crise. Está em crise porquê? Porque aumenta a abstenção, as pessoas deixam de participar, participam muito menos, e elas passam a ter
uma posição muito crítica relativamente aos próprios processos democráticos, aos seus representantes. Portanto, ela entra em crise mesmo nas democracias mais consolidadas, quando se assiste a uma expansão um pouco por todo o mundo. Já no início, já no século XX, XXI, há aqui dois outros aspectos que eu queria sublinhar. Este fenómeno do populismo, que é um fenómeno que hoje em dia tem uma força tremenda e uma força cada vez maior, e que é de facto uma ameaça muito significativa à democracia, e por outro lado uma velha ameaça, que é a ameaça da plutocracia, ou seja, a ameaça de o poder económico ter, e a profunda desigualdade que existe, poder ter aqui uma forma de capturar o funcionamento da própria democracia. Portanto, eu diria que são os três aspectos fundamentais da crise que vivemos hoje. Bom, e como é que se dá a volta a isto? Eu acho, enfim, há várias tendências, umas mais soft, outras mais, enfim, eu diria que são mais, que procuram ir um pouco mais longe. Aquela que eu defendo é de facto a de que nós precisamos de uma democracia mais robusta, de uma democracia de alta intensidade, que não seja apenas uma democracia no plano político, mas precisamos de estender a democracia a outros planos, como o plano económico, social, cultural, etc. Aliás, é o que diz a nossa Constituição, não estou aqui a inventar muito mais. Eu acho que o que precisamos de facto é de concretizar alguns dos princípios e valores que estão inscritos na Constituição, e o caminho passa exatamente por aí. Esse é o caminho para poder travar estes fenómenos que estive a falar há pouco, e será por aí que nós conseguiremos dar a volta e eventualmente conseguir ter uma democracia pós-liberal, diferente, mais robusta e mais profunda. Bom, qual é o papel das associações na construção desta transformação e no aprofundamento da democracia? Eu acho que há aqui fundamentalmente três planos. O primeiro plano é o plano eu acho que as associações são uma escola de cidadania. O que é que eu quero dizer com isto? As associações desenvolvem um conjunto de valores, de competências e de hábitos em quem participa neste movimento associativo, que são extraordinariamente importantes do ponto de vista do funcionamento da democracia. Valores como a tolerância, a confiança, a empatia, a capacidade de diálogo são extremamente importantes para a democracia. Competências como nós estamos aqui numa mesa redonda e estamos a expressar opiniões, estamos a falar em público, não é? Isto são competências que se desenvolvem também por via da participação associativa, não é? Portanto, esta participação ajuda-nos a desenvolver competências de falar em público, de negociar, de decidir, de gerir uma reunião, etc. Competências também extremamente importantes. E depois o desenvolvimento de hábitos de cooperação e também de alguma consciência pública e política são consequências muito importantes. Portanto, esta é uma dimensão em que eu acho que a participação nas associações funciona como uma escola de cidadania, desenvolve um conjunto de valores e competências que naturalmente se refletem depois no funcionamento da democracia. Depois há um segundo aspecto que para mim é muito, muito relevante e que nós falamos muito pouco, que é o do funcionamento das associações. As associações são historicamente, espero não estar a dizer um grande disparate, está aí o professor Sérgio que me pode corrigir, mas sobretudo no movimento associativo popular que já estudei com alguma profundidade, as associações são de facto uma escola de democracia avant la lettre, não é? Portanto, o seu funcionamento é um funcionamento democrático. Quando nós ainda não tínhamos democracia, elas já se organizavam e funcionavam de uma forma profundamente democrática. Há um conjunto de instituições democráticas que garantem isto mesmo e, portanto, eu acho que hoje ainda mais, cada vez mais, as associações, é evidente que eu estou a generalizar, mas falando fundamentalmente na expressão juvenil, estudante e no associativismo popular, estes dois movimentos são movimentos profundamente democráticos e, portanto, funcionam como uma própria
escola de democracia. Aliás, não é por acaso que a seguir ao 25 de Abril, muitos dos políticos que, enfim, vieram a assumir novas responsabilidades, sobretudo no poder local democrático, vieram do associativismo popular, portanto eram dirigentes de associações que depois foram eleitos para as freguesias, para os municípios e por aí fora. Portanto, a maior parte da primeira geração de autarcas do nosso país são autarcas que vêm também do movimento associativo. Portanto, este movimento associativo é uma escola de cidadania e é também uma escola de democracia. Depois há um terceiro aspecto, para terminar, que queria dizer, que é um plano aqui mais institucional de representação de interesses, não é? As associações de estudantes representam os interesses dos estudantes perante o Estado e perante os órgãos da própria faculdade, da escola, etc, etc. E, portanto, esta é uma dimensão também muitíssimo importante, que é a da participação na democracia do ponto de vista institucional e não apenas do ponto de vista pessoal. Portanto, há aqui uma organização coletiva que representa interesses e que representa esses interesses perante um conjunto de outros poderes. E isto dá força e dá poder a alguns poderes que às vezes têm muito pouca representação, não é? E no associativismo popular isto acontece de uma forma tremenda. O associativismo juvenil tem uma capacidade de afirmação diferente, mas no associativismo popular isto é mais sentido. Para terminar, para te dizer que quer uns, quer outros, têm aqui um papel, como disse há pouco, eu defendo uma democracia que tenha estas várias dimensões, a política, a económica, a social e a cultural. E eu penso que este tipo de associativismo tem um papel tremendo na democratização do acesso e da cultura, não é? E da produção cultural. E, portanto, sem em particular o associativismo popular, na minha opinião, seria muito difícil ou quase impossível garantir a democratização do acesso à cultura. Não consigo imaginá-lo apenas por via da intervenção do Estado, das escolas, etc, etc. Nós temos cerca de 33 mil associações populares de cultura, recreio e desporto espalhadas por todo o país. Em cada aldeia, em cada canto do nosso país, temos uma associação desta natureza, com cerca de 500 mil dirigentes, só para dar um bocadinho a ideia da dimensão que isto representa, e eu diria que não tenho nenhuma dúvida naquilo que eu vos vou dizer, que é, sem este grande movimento, sem a participação deste grande movimento, não só não era possível garantir o acesso de todos à cultura, como o nosso país seria completamente diferente daquilo que é e certamente muito mais cinzento. Muito obrigado por esta reflexão final. Portanto, da nossa parte hoje é tudo. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, o interesse e a disponibilidade que mostraram desde o princípio à Associação de Estudantes para participar nesta mesa redonda, e aos nossos espectadores peço-lhes que fiquem atentos à programação então desta semana de comemorações do 25 de Abril de 2020. Muito obrigado. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.